Com a quantidade de pessoas muito inteligentes no mundo, constantemente tentando documentar, fazer descobertas e entender o nosso mundo e seus mistérios, é muito difícil que coisas desconhecidas permaneçam desconhecidas por muito tempo. Geralmente é exatamente para essas pessoas que nós pedimos explicações quando as coisas parecem inexplicáveis. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 4 coisas estranhas encontradas no meio do nada. Esfera gigante. O achado do cientista bósnio Semir Osmanagić, também apelidado de Indiana Jones, ocorreu na cidade Zavidović, em uma área de floresta da Bósnia. De acordo com o The Telegraph, a esfera possui um alto teor de ferro e um raio de 1,2 metros a 1,5 metros. Semir acredita que a pedra prova a existência de uma civilização perdida avançada que remonta a mais de 1500 anos atrás. Segundo seu colega pesquisador, Sen Osmanagić, a região costumava ter muito mais esferas do tipo até o século XX, porém muitas foram aparentemente destruídas na década de 70, pois acreditava-se que havia ouro escondido no seu interior. No meio científico, nem todos concordam com a teoria de Semir. O pesquisador Mandy Edwards, da Escola de Ciências Ambientais, Atmosféricas e da Terra da Universidade de Manchester, disse ao meio online que a rocha não parece ter sido produzida pelo homem. Para ele, trata-se de uma esfera formada pela precipitação de cimento mineral natural dentro dos espaços entre os sedimentos grãos, um processo conhecido como concreção. Mão do deserto. Sabemos que as esculturas são onipresentes no mundo inteiro, mas por que alguém faria uma escultura com o formato de uma mão? Aliás, por que várias esculturas no mundo seguem esse mesmo preceito? Com 11 metros de altura e localizado às margens da rodovia Pan-Americana, a Mano del Desierto é uma homenagem do escultor chileno Mário Izabal às vítimas de tortura do regime militar que governou o país em meados do século passado. Ela foi inaugurada em 1992 e atrai muitos turistas por estar em um local de fácil acesso no deserto do Atacama, 75 quilômetros ao sul da cidade de Antofagasta. O lago surge de noite para o dia no meio do deserto na Tunísia. Se você pensa que os lagos não são capazes de ter grandes segredos, você está enganado. Já contamos aqui para vocês no canal a história de um lago que vitimou de uma só vez mais de 1.700 pessoas com a emanação de gases tóxicos. Desta vez, vamos falar da porção de água que surgiu no meio do nada, na Tunísia em 2014. O país fica bem no norte da África e possui uma grande extensão de desertos. Naquele ano, a seca estava ainda mais forte, então ninguém esperava que um lago fosse surgir do nada. Mesmo assim, em agosto, uma grande concentração de água surgiu na região de Gafsa, a 360 km de Tunis, capital do país. Rapidamente a notícia se espalhou e virou uma atração turística, principalmente por conta do calor, que era próximo aos 40 graus Celsius. Isso se tornou um problema, já que a região de Gafsa é rica em fosfato, usado em fertilizantes, pesticidas, detergentes, fósforos e armas químicas, ou seja, não seria muito aconselhável nadar nas águas desse lago. A galera ignorou esses avisos e nem mesmo a alta concentração de algas que surgiu poucos dias depois afastou os curiosos. Esse detalhe pode significar que as águas estavam paradas e não estão sendo renovadas, sendo potencialmente perigosas e contaminadas. Acredita-se que um leve tremor da terra pode ter aberto uma fissura que encontrou um bolsão de água subterrâneo e jogou toda essa massa líquida para a superfície. O lago de Gafsa possui profundidade de até 18 metros e cobre uma área de 1 hectare. Pedras que se movem. Durante anos, os cientistas estiveram intrigados com as misteriosas pedras que andam em uma região remota do Vale da Morte. O vale fica em uma depressão árida no deserto de Mojave, na Califórnia, e se estende por aproximadamente 225 quilômetros próximo da fronteira do estado de Nevada. Depois de décadas de teorias e tentativas de resolver o mistério das pedras caminhantes do Vale da Morte, um trio de cientistas finalmente conseguiu gravar o processo em um vídeo. O estudo começou há alguns anos, quando 2 deles, um biólogo e um engenheiro, transportaram alguns equipamentos até a Racetrack Playa, um lago seco onde as pedras famosas são encontradas. Mas nesse primeiro estudo de 2011, nada aconteceu. Depois que outros cientistas se uniu a eles e condições climáticas na região favoreceram entre o final de 2013 e o início de 2014, as coisas começaram a mudar. Rastros intrigantes. As pedras de dolomita preta parecem se mover por conta própria, deslizando através do leito plano da Lagoa Seca.
Os estranhos rastros deixados por elas são a única evidência de que as rochas se movem, mas nunca ninguém presenciou seus movimentos. Na falta de evidência direta, várias teorias foram tecidas para explicar o que acontecia, relacionando o fenômeno com o campo magnético da Terra. Ventos fortes ou mesmo algas escorregadias. Agora, com o vídeo em time-lapse produzido com imagens registradas das rochas, o mistério foi finalmente resolvido. Os cientistas revelaram no estudo divulgado pelo PLS-01 que placas irregulares de gelo fino, assemelhando-se painéis de vidro quebrado, fazem com que as rochas deslizem em todo o lago inundado. Algo que é raro, mas pode acontecer em alguns invernos. De acordo com eles, impulsionadas pelos ventos suaves, as rochas parecem em hidroavião que desliza de superfície de lama gelada. O gelo fino. Muitas teorias já diziam que o movimento das rochas tinha relação com o vento, água e gelo com camadas grossas, mas nenhuma havia citado o gelo fino. O lago, que geralmente é seco, ocasionalmente inunda no inverno, com chuva ou neve derretida. Como ele fica cerca de 1000 metros acima do nível do mar, sendo rodeado por montanhas, as temperaturas noturnas podem cair abaixo de zero. Com isso, os lençóis do lago temporário ganham uma camada de gelo fino ou ele pode congelar ainda mais solidamente em algumas ocasiões. Uma rara combinação de água e gelo promove o movimento das pedras, disseram os pesquisadores. E para isso acontecer, o gelo da superfície deve ser fino do tipo vidro, mas forte o suficiente para quebrar em grandes painéis para direcionar as rochas. Por fim, as noites geladas devem ser seguidas por dias ensolarados com ventos fracos que quebram o gelo, gerando o movimento das pedras. Depois que o solo seca novamente na primavera e verão, os rastros continuam por lá. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Conhece alguma outra descoberta feita no meio do nada? Então deixe a sua sugestão aí nos comentários e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.